Anime Night Cinemark. A Cinemark apresenta uma temporada de animes nas telonas, a Anime Night Cinemark. E seguindo a programação especial que só a Cinemark faz pra você, mais uma animação baseada em aclamados mangás. Luzes no Céu Fireworks. A animação japonesa conta a história de dois amigos adolescentes que disputam o amor de uma colega de classe. Dia 20 de março, às 19h30, em única apresentação. Os ingressos podem ser adquiridos no site da rede, cinemark.com.br ou nas bilheterias dos cinemas. Ingressos a partir de R$15. Clientes que possuem o cartão Cinemark Mania ganham 50% de desconto na compra de um ingresso. Confira no site da Cinemark os valores e cinemas participantes. E para os ouvintes da Rádio Geek que acompanham os programas Anime Station e News Games, fiquem ligados na nossa programação para saber como garantir o seu ingresso de graça. É mais que cinema, é Cinemark. Olá, pessoal, aqui é Amanda Resnor, apresentadora do Criador de Mundos, ao lado de Oscar Nestares, e nós temos um encontro muito especial toda quinta-feira às 18 horas para conversar sobre criação literária, criação de personagens, criação de mundos. Você está na Rádio Geek, apaixonados pelo que fazem. Você está na Rádio Geek, não desliga não, viu, meu? Fala, rapaziada! Estamos de volta com o programa Ideia de Impacto. Hoje falando sobre educação financeira com o Elvio Fernandes, fundador do Doutor Orçamento. Tudo bem, Elvio? Tudo bem, Antônio. Prazer estar aqui. Obrigado pelo convite. Imagina. Bom, vamos começar do começo, como eu sou um rapaz muito bem educado. Queria que você se apresentasse, contasse um pouco quem é você, antes da gente começar a contar um pouco a história do Doutor Orçamento e falar sobre educação financeira e os desafios e prazeres deste tema aqui no Brasil. Muito bom. Eu sou formado em administração de empresas, mas antes da formação eu passei por todo o processo de empreendedorismo dentro de empresas e também desde os 14 anos trabalho, né? Em negócios pequenos que via grande oportunidade de fazer diferença, transformação, pequenas transformações que trazia resultado para a comunidade. E até um momento que eu vou para o mercado de trabalho, começo a trabalhar em diversas indústrias e me apaixonei por gestão financeira. A princípio eu entrei meio de paraquedas nessa área, que eu era desenhista, meu pai era um marceneiro de mão cheia e eu queria entrar nesse negócio com ele. E fui fazer desenho para entender como funcionava o bastidor de uma produção de marcenaria. E fiz isso 3 anos estudando. Depois eu entendi com ele que nosso desafio era muito maior. Não era apenas saber desenhar ou saber fabricar. Tinha um aspecto de gestão que eu não estava preparado para assumir. E mais ou menos no ano de 1994 aconteceu essa história e tínhamos grandes empresas entrando no mercado moveleiro. E ali tinha uma concorrência impiedosa que faria com que o nosso patrimônio não fosse suficiente para nem começar o jogo. Então eu falei pro meu pai, vamos parar aqui, o senhor já está meio que tirando o pé, empedurando a chuteira e eu vou pro outro lado. E fui para uma empresa trabalhar como um assistente financeiro, né? E de lá, já fazem 20 anos que eu atuo nessa área como planejamento financeiro e estratégico. E a grande sacada foi que eu odiava fazer números por números. Eu gostava de entender do que eu estava falando. E inúmeras vezes eu sentava do lado do gestor, primeiro para entender o que ele sabia fazer de fato, que era um especialista nos assuntos tecnologia, serviço de TV por assinatura, daí vai, cartão de crédito, mas eles tinham dificuldade de controlar o dinheiro que transitava na tua área de atuação. E eu, muito bem, fora da minha posição, inclusive, porque a minha posição era apenas gerar relatórios, entregar para a diretoria e segue o mundo. Mas eu fazia o trabalho contrário, eu sentava com ele, explicava como os números dele refletiam ele conseguia atingir a plenitude da atividade dele com o melhor recurso e com o melhor retorno para ele como gestor e para a companhia como lucro e dividendos para o acionista. Então,
já fazia essa ponte entre quem coloca o dinheiro na empresa e a atividade dele, quanto é importante para que aquela meta, aquele objetivo estratégico fosse alcançado. Passei em bancos, passei em empresas de pagamentos de cartão, e todo esse processo foi construindo em mim até o momento que eu chego numa empresa e começo a identificar que a minha atividade ou eu viraria um controller, ou eu viraria um business partner. E já estava virando uma commodity, porque nesse mercado começam a entrar pessoas mais jovens com uma formação muito mais extensa, com vivências internacionais e muito mais barato. Eu comecei a identificar que, na minha estratégia, que em pouco tempo eu seria uma commodity e perderia valor. E comecei a olhar para fora da organização, olhar o mercado. Olhei Sebrae, fui olhar outros players que cuidam de pequenos empresários. Identifiquei que tinha um mundo gigantesco de pequenos empresários e pessoas físicas que precisava desse trabalho que eu fazia de forma intuitiva, mas que eu entendi que poderia gerar valor. Neste processo de transição, eu saio da empresa, passo 1 ano estudando o mercado. Não fui estudar finanças, porque ali eu já era estudar mais o mesmo. Eu fui estudar comunicação, eu fui estudar sobre sentido e desejo na comunicação e na entrega de valor. Eu fui estudar mediação de conflitos. Por que, Elvio, fui estudar mediação de conflitos? Porque toda a relação de trabalho, ela é, por si só, conflituosa. E como achar os caminhos para que o principal aconteça, que é o negócio, eu precisava entender a cabeça das pessoas. Precisava entender a psicologia de cada um, sem ser um psicólogo. Então fui estudar sobre transmediação com a minha querida amiga Annie de Metzner. Um beijo, Annie. E eu entendi como que a gente tinha que se comportar e ouvir mais do que falar. Já tinha o desejo de ser consultor, só que o grande atributo do meu trabalho é ouvir mais do que falar. E achar o meio do caminho para que o próprio empreendedor ache o seu ritmo, ache o seu caminho e siga com o seu propósito. Bom, gente, além de tudo isso, ele toca instrumentos e toca jazz. No meio desse processo todo, como é que... Conta um pouco a história da criação, do surgimento do Doutor Orçamento, de onde saiu isso, por que você acabou criando o Doutor Orçamento e qual é o foco de atuação do Doutor Orçamento? Isso aconteceu num brainstorming que eu fiz com alguns amigos profissionais. Tava o Juliano, o Carlos Negrão nessa brincadeira. Era um momento muito complexo na minha carreira, que eu estava realmente tentando entender que caminho seguir. Eu tinha mapeado uma série de oportunidades, mas eu estava com dificuldade de achar o foco, né? E num momento de até tenso, conversando, dividindo ali, é importante, divida as suas dores. Dali saem muito bons resultados. E surgiu essa palavra doutor orçamento. Eu falei, caramba, é exatamente isso, porque eu estou tratando, assim como o médico, de uma dor, de um conflito, de um problema, mas de uma forma muito mais amigável, mais empática. O que é empática? Eu me coloco no lugar do próximo. Então, é um trabalho de diagnóstico de uma situação, de um conflito, entendimento profundo daquela situação, e achar, não os remédios, mas os caminhos para que... e as alternativas para que o objetivo daquela pessoa seja alcançado. Olhando pessoa física, às vezes a pessoa física está com uma dívida e precisa se livrar dela. Como fazer? Primeiro, um trabalho de diagnóstico bem feito, olhando para os sonhos e objetivos da pessoa ou do empresário. Aí se faz o trabalho de orçamento em si, que é uma ferramenta poderosa de análise de como o dinheiro flui no comportamento da pessoa ou da empresa, e para atingir os sonhos e o objetivo estratégico, quando a gente fala de empresas, a poupança.
ou seja, a proteção do dinheiro. Como alocar de forma correta o dinheiro para que ele não se perda por conta de falta de propósito. Né? A gente, no primeiro bloco, falou muito sobre o contexto dos micro e pequenos empresários. Hoje digamos, o foco da nossa conversa, que não são poucos, mas ao mesmo tempo é o sonho da grande maioria dos empreendedores brasileiros, ou de famílias, ou de pessoas e amigos que decidem montar um negócio, por menor que seja, por pequeno que seja. Você fala do doutor orçamento, eu sempre falo muito da medicina preventiva, né? Então tem um aspecto quando tu tá com dor, a gente vai buscar um médico, então quando tá com problema de questão de gestão, de finanças, vai buscar, mas também tem um aspecto de prevenção, de como planejar isso. Uma coisa que eu sempre me perguntei, e eu acho curioso, é que o Brasil tem uma estrutura bastante grande de empresas, o Sebrae, por exemplo, para citar apenas um, que acabam formando ou ajudando a formar esses empreendedores, esses negócios. Mas na minha experiência, e eu queria também que você compartilhasse um pouco a sua, eu tenho a sensação que existe um pedaço desses empreendedores, um grupo de empreendedores que o Sebrae não chega ou que eles não chegam ao Sebrae, só para citar um exemplo de uma escola ou outras escolas que têm aí um acesso aberto, potencialmente fácil para esses empreendedores. Como o doutor Orçamento trata de um aspecto de gestão, de finanças, você, no fundo, pela tua experiência, encontrou um nicho, um problema? O que você encontrou? Você me contou um pouco do doutor Orçamento como ideia, como conceito, como dizer, bom, e aí, eu quero ajudar essas pessoas. É o propósito do doutor Orçamento. É fazer o diagnóstico, seja ele preventivo ou não, e dizer, olha, querido, se você não fizer isto, não vai acontecer aquilo. É como o médico dizendo, você está com, né, vamos manter, pratique atividade física para que você evite problemas de saúde no futuro. Me fala um pouco sobre esse nicho. A gente conversou um pouco antes do programa, você fala muito do foco de microempresários, pequenos empresários. O que te deu o estalo? Por que você acha que é um nicho importante? Por que você acha que tem espaço, enfim? Apesar dessas outras estruturas que existem por aí. Obrigado pela pergunta. O que eu achei de lacuna nesse mercado, nesse segmento, é que não necessariamente as pessoas, elas precisam, mas elas não sabem, não têm a curiosidade de, por si só, buscar conhecimento dentro da plataforma do Sebrae ou de outras similares, Endeavor, enfim, que tem um monte de informação, um monte de ferramentas para se executar uma boa gestão de negócio. E tudo gratuita, né? Mas primeiro, a gente, voltando um pouquinho lá na base escolar, a nossa educação ainda está muito pautada no século XX, no início do século XX, que era por correpetição. Se dava-se uma lição, repetia-se aquela lição, era feita uma prova, o retrato, a pessoa era aprovada ou reprovada, segue-se adiante. Isso continua até hoje. Com este modelo, salvo alguns poucos instituições de ensino, que não se trabalha com a curiosidade, com autoaprendizado, com a discussão de problemas reais. Isso faz com que essa criança evolui, cresce, precisa ser produtiva, às vezes ela não tem a formação intelectual ou escolar necessária para entrar numa grande empresa ou uma empresa média, mas ela empreende por necessidade, por subsistência. Só que ela ainda carrega esse estigma de não busca de conhecimento. Não é porque ela acha que ela sabe tudo, não, porque ela sabe o suficiente para subsistir, para sobreviver. E é nesse caminho, que é um trabalho de formiguinha, que o Doutor Orçamento vem trabalhando. É pegar esse empreendedor, sentar com ele à mesa, entender o negócio dele, saber, conhecer o que ele melhor sabe fazer, propor formas de trabalho alternativas
ao que ele sabe, trazendo todo o know-how adquirido em grandes empresas, médias empresas e escolas, e fazendo com que ele teste este modelo, aproveite desse conhecimento e faça o negócio dele mudar de patamar, né? Tem alguns cases maravilhosos com profissionais liberais, com pequenos empreendedores, aquele empreendedor que vende salgado na frente de um colégio, que tem dificuldade de calcular a precificação, né? Fala assim, vou colocar o preço que o meu vizinho põe, mas esse preço garante que você vai ter um salário, que você vai ter um lucro, que você vai pagar os seus funcionários, que vai conseguir comprar matéria-prima, que vai conseguir vender, sair para vender ou criar condição para colocar o seu produto na prateleira ou na estufa para vender para o consumidor? Como se relacionar com o seu consumidor? Isso também custa dinheiro. E eu traduzo todas essas nuances de um negócio e coloco os números na mesa para que ele, empreendedor, com essa nova visão, com essa nova forma de enxergar o negócio dele, tome as decisões mais adequadas, né? Tenho clientes que chegaram numa total falta de visão do negócio, só sabia... Ele só falava uma coisa: o meu produto é o melhor da minha região. E de fato era. Eu experimento os produtos, eu tomo para mim parte desse empreendedor, para eu conseguir defendê-lo, para conseguir... É o processo de empatia. E entendendo que esse produtor tem qualidade, aí eu começo a fazer um diagnóstico não só financeiro, mas como ele se comporta, como ele vive o negócio dele. Eu costumo defender que finanças, resultado financeiro é resultados de hábitos e comportamentos. Mas é uma empresa que você está falando. Sim, mas uma empresa é formada de pessoas. Lembra quando você fala do B2C? Uhum. B2C, na realidade, é Business to Consumer, em inglês. Vamos falar do popular brasileiro. É uma empresa que vende produtos e serviços para pessoas. Tem o B2B, o que é? É empresas que prestam serviços e vendem produtos para outras empresas. Assim, tem empresas que vendem para governo. E hoje, nós temos pessoas que vendem produtos e serviços para pessoas. Pessoas que têm ideias de impacto, que resolvem problemas de outras pessoas, de uma comunidade inteira. Isso, a gente começa a criar essas sopas de letrinhas para conseguir ser mais palatável. Mas eu estou aqui explicando de forma bem didática o que é cada relação de comércio e serviço. Quando você comentou comigo do Doutor Orçamento, teve uma coisa que me chamou muito a atenção. Você falou duas coisas. Antônio, eu não gosto de trabalhar com números por si só. Uhum. Acho finanças uma coisa meio chata no sentido do que as pessoas imaginam com finanças. Uhum. A pessoa fala finanças, para mim eu vejo uma planilha de Excel cheia de fórmulas, cheia de números, e tentando entender aquela lógica, né? E você falou, o Doutor Orçamento trabalha com um propósito, um sonho. A educação financeira começa com a visão de um sonho. Então, primeiro, o propósito do Doutor Orçamento é ampliar, disseminar, escalonar o conhecimento de educação financeira, não porque você tem, e me corrija se eu entendi errado, mas não porque você tem que entender finanças em uma planilha. Você precisa ter uma educação financeira porque você, com ela, será capaz de realizar o seu sonho. Exatamente. Que, no caso, como a gente hoje está falando de pequenas e grandes empresas, e a gente viu na primeira parte um monte de desafios de acesso a recursos, de como ampliar os negócios, passa justamente por uma falta de estruturação e uma falta de desconhecimento do que é essa gestão financeira. Você acha que esse é o grande diferencial seu? O Doutor Orçamento é para todo mundo, é para a Dona Maria que tem um cabeleireiro na Brasilândia, o seu Zé que vende cachorro-quente na frente da escola na Zona Oeste, ou o cara que trabalha no centro da cidade e herdou o comércio do pai e quer melhorar o negócio de alguma maneira e ampliar isso. Me conta um pouco essa história, né, de quem são essas pequenas e microempresas que você tem trabalhado, algum case, algum caso,
ou causo, para ficar melhor ainda, para exemplificar, para deixar concreto essa história do potencial, do desejo do Doutor Orçamento. Exatamente. Só para quem nos ouve, educação financeira, vou falar aqui direto para a câmera, não é matemática, é uma ciência humana. Medimos comportamentos, hábitos, desejos e sonhos e eles se transformam em resultados. Matemática é uma ferramenta poderosa para decodificar comportamentos, sonhos em resultado financeiro. Todos nós, ou grande maioria, tem conta corrente. Se o nosso comportamento for de uma vida simples, guardando o que a gente ganha, gastando menos do que recebemos, o resultado na conta corrente no final vai ser mais dinheiro, mais poupança. Para a empresa a mesma coisa. Tendo a sua receita, os seus gastos com funcionários, com matéria-prima, com a estrutura, água, luz, aluguel, for menor do que ela vende, resulta em mais dinheiro no caixa, resulta no lucro. Esse é a educação financeira. A planilha de orçamento é uma ferramenta de análise que, bem estruturada, que aí é o meu trabalho de ajudar o empreendedor a estruturar cada um no seu modelo, faz com que ele tenha, primeiro, noção, entendimento, compreensão de que o seu resultado, quer seja lucro, empate técnico ou prejuízo, que é resultado do teu negócio, do teu comércio, do teu mercado ou do teu próprio comportamento, da sua decisão. Isso é educação financeira. Ou seja, não é matemática, é ciência humana. Bom, esse tema é super importante, é tão importante que, e aí vai a surpresa do programa de hoje. A Ideia de Impacto e o Doutor Orçamento fecharam uma parceria. O Elvio vai estar semanalmente aqui num quadro especial, o Doutor Orçamento na Ideia de Impacto. Toda semana a gente vai conversar com ele sobre algum problema, algum desafio, alguma oportunidade sobre educação financeira. Para quem não nos acompanhou hoje, nesse programa ao vivo, vocês podem rever o programa e a programação da Rádio Geek no www.radiogeek.com.br. Podem acompanhar a Rádio Geek nas redes sociais, no @RádioGeekBR. Acompanhem a página do Facebook, @Ideia de Impacto. O site, para quem quiser entrar em contato, é ideiadeimpacto.com. E acompanhe o Doutor Orçamento no Doutor Orçamento no Insta e no Face. Nos vemos na próxima semana. Um abraço e obrigado, Elvio. Obrigado, eu. Tchau, tchau.